Oi, gente, shalom. Esse título é bem propício, né? A verdade é o que eu coloquei para realmente chamar a atenção. Deus vai ceifar muita gente. De vez em quando eu recebo sonhos, profecias, áudios longos, às vezes de 9 minutos, às vezes mais, de relatos de profetas, supostos profetas e por aí vai, com profecias de que Deus vai ceifar, que Deus está pesando a mão, que está debaixo de desobediência e por aí vai, uma série de relatos. E quando as pessoas me trazem esse tipo de conteúdo, eu digo com todo carinho para as pessoas que me enviam e perguntam com todo respeito, que esse não é o Deus que eu conheço. Pelo menos o Deus que me chamou, o Deus que me atraiu e o Deus que me amou. Bom, da onde vem esse título? Deus vai ceifar muita gente. Eu vivi uma experiência em um posto de saúde onde eu moro, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, mais especificamente em Paciência, bairro Paciência. E eu estava no posto de saúde e alguém sentou do meu lado, inclusive um senhor que eu conheço, acredito que ele possa ser até um pastor de alguma denominação, e ele começou a conversar com uma outra senhora que também estava ao meu lado ali nas cadeiras aguardando atendimento. E daí eles começaram a falar das pessoas do bairro e dos crentes, membros, desta agremiação, e uma das expressões dele foi sobre um sonho que ele teve, e ele começou a falar do sonho e falou: irmã, Deus vai ceifar muita gente. Eu escutando aquilo dali, eu falei, bom, muitas pessoas estão vivendo debaixo do medo, debaixo de um evangelho que eu não conheço. E aí eles começaram, inclusive, a dar nomes de pessoas, citar as pessoas, e falou que nesse sonho era muita gente que Deus ia colher, que Deus ia ceifar, porque estavam debaixo de desobediência e que Deus ia cobrar e Deus ia pesar a mão. Eu chamo esse tipo de pensamento de galacianismo. Inclusive tem um estudo sobre se aprofundando na graça de Deus aí no canal. Se após você ouvir esse conteúdo, você gostar, querer saber mais sobre a maravilhosa graça de Deus, procure na playlist esse tema, se aprofundando na graça de Deus, e esse estudo é maravilhoso. Então, eu chamo esse tipo de pensamento, de exposição, de galacianismo ou síndrome dos Gálatas. O que é isso, Peterson? A mistura das alianças. Pessoas que vivem uma mistura total nas alianças. Ora, eles pregam, entre aspas, a graça, porque é uma graça apenas teórica e não experimental, e ora, e a todo momento lei. Você melhor compreendido assim. De vez em quando eles pregam essa graça teórica, mas vivem em todo momento debaixo da lei. E aí está o problema da mistura, aquilo que aconteceu nas igrejas da região da Galácia. Paulo adverte severamente aqueles crentes em uma carta dura, a carta aos Gálatas. E eu vejo, infelizmente, nessas pessoas, nesses crentes, nesses irmãos, que eles estão vivendo essa mesma síndrome. A síndrome da mistura, a síndrome do galacianismo. Ou seja, eles não conseguem enxergar esse Deus que estabeleceu uma nova aliança. E hoje a configuração que ele estabeleceu para se manifestar a nós é o seu amor e sua graça, e não condenação, e não medo, e não coerção, e não lei.
Esta é a verdade, queridos. Mas essas pessoas vivem e são inúmeras, inúmeras. Se eu fosse falar de porcentagem, coloca aí 95%, vivendo esse pensamento, né? A formulação de uma conduta debaixo desse medo. Que se eu não for assim, Deus vai cobrar, Deus vai pesar a mão. E olha, essa é até pior, né? Deus vai ceifar. Deus vai ceifar muita gente. Expressões comuns: Deus está pesando a mão, Deus vai ceifar, Deus vai cobrar, está em desobediência e por aí vai. Na verdade, é uma mistura esquizofrênica. Você pode até estar vivendo essa esquizofrenia e não saber. Talvez eu esteja falando aqui e você está assimilando alguma coisa. Ou você já falou isso, ou você já ouviu isso de alguém e ficou com medo de Deus. Você está assimilando essa esquizofrenia. Bom, queridos, eu não posso ficar apenas aqui em meus relatos, né, em minha teoria sobre isso. Eu tenho que ir para a Bíblia, porque isso aqui vai chocar, vai bater de frente com pessoas que estão vivendo isso. E meu objetivo não é criar confusão. Meu objetivo é esclarecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo de número 119, um compêndio maravilhoso, acróstico ali, e esse versículo está lá. Se eu não me engano, o versículo 105. Então, meu objetivo é esclarecer e não causar um atrito, uma confusão, que você possa escutar isso que eu estou falando e meditar, porque essa situação aconteceu lá na Escritura. Não foi apenas uma vez. Paulo se deparou com crentes e irmãos que haviam sido libertos pela graça de Deus, chamados à graça de Deus, convertidos à graça de Deus e estavam voltando para a lei, para os rudimentos da lei. E Paulo repreende esses crentes em uma linguagem com uma expressão muito forte. Para que não fique apenas nesse relato teórico, eu vou ler um texto para vocês em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, toda essa carta é Paulo falando sobre isso. Mas do versículo 6 ao 9, preste atenção. Admiro-me, olha como ele começa a exposição do pensamento. Admiro-me, em outras versões, estou chocado, perplexo, maravilhado. Se eu fosse resumir aqui, o sentimento de Paulo é decepcionado. Que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Deus, ou a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não existe outro, não há outro, mas há alguns no meio de vós que estão vos confundindo, olha isso, confundindo, com o objetivo de corromper o evangelho verdadeiro está sendo corrompido. Contudo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, ou um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Olha o que Paulo está falando aqui. E ele dobra essa repreensão no versículo 9, ele diz: conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, que seja amaldiçoado. Paulo está sendo severo, e o que ele está relatando, qual o evangelho que ele está relatando? Da graça de Deus, queridos. Olha como começa: admiro-me de vós que tenha passado, se desviado, se afastado daquele que vos chamou ao quê? A graça de Deus para outro evangelho. Eles estão voltando aos rudimentos da lei. No capítulo 4, versículo 20, confira lá. Ele se torna mais enfático. Ele diz assim: estou perplexo de vós e quiser estar presente e mudar o tom da minha voz convosco.
Ele não conseguia entender. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas são chamadas à graça de Deus, foram chamadas à graça de Deus, mas estão vivendo o evangelho legalista, o evangelho de temor, de medo, de coerções, de um Deus cruel, severo. Lutero usa uma expressão: antes de conhecer a graça, eu odiava Deus. Deus se torna um homem de barganha. Um bancário, um empresário que faço bem, recebo mal, faço mal, eu te dou mal. Esse Deus não existe na Escritura. O Deus que eu conheço é o Deus que se revelou em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Deus que é amor, sua essência é amor, mas estão causando medo, usando a figura de um Deus que vai matar, que vai destruir, que vai causar doença. Eu recebi um sonho ou uma profecia há um mês ou menos atrás, eu não me lembro, mas nesse áudio a profetisa tinha coragem de dizer que Deus ia colocar cânceres nas pessoas. O que é isso, gente? Queridos, veja bem, uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Isso é notório se você fazer a comparação da igreja de Coríntios com as igrejas da Galácia, as igrejas da região da Galácia. Uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Não distorça o evangelho. Olhe e veja e experimente esse Deus do amor. Paulo começa o capítulo 3 dizendo: ó insensato, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Você quer saber a verdade? A verdade é a graça de Deus. A Bíblia diz que a lei a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. É uníssono, é único, graça e verdade. Hased ve'emet. Graça e verdade vieram em uma pessoa, em um corpo, Cristo. Você quer saber qual é a verdade? Você quer pregar a verdade? Pregue o evangelho da graça que Paulo falou. Então analise, querido. O objetivo do Peterson, ainda que de vez em quando eu possa levantar minha voz, ser mais eloquente de certa forma, em tonalidade, mas o objetivo não é confrontá-lo, é fazer você analisar o que tem sido exposto a você e talvez o que você mesmo esteja pregando. Analise, querido, se o círculo religioso que você está inserido, assim como os da igreja da Galácia, não se desviou da verdade, não se desviou da graça, e tudo é a coerção. Caso você não dizimar, Deus vai enviar o gafanhoto, o devorador. Isso não existe. Isso não existe. Mas tem sido pregado coerções. E talvez você esteja fazendo parte disso. É hora de você se libertar pela graça de Deus, em o nome de Jesus. Analise o círculo religioso que você está inserido. Se vocês não se desviaram da verdade e está pregando a lei como meio de salvação, sua obediência, sua fidelidade, seu comportamento, por aí vai, isentando Cristo como principal e único meio de salvação. Você está isentando. Atos capítulo 4, versículo 12, confira. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É pelo nome de Jesus. Não é pelo nome do Peterson, não é pelo seu nome, pelo Pedro, pelo Paulo, pelo João, pelo Mateus, mas é pelo nome de Jesus. Não é por você, nem seu comportamento. Sua obediência é consequência da obediência de Cristo. Então, contemple, meus amigos, contemplem a verdade. Vejam a graça e o amor infinito de Deus por nós. Contemplem as cláusulas da graça
Quisera Deus, eu posso assim dizer, oxalá, quisera Deus, que o entendimento dessa verdade ficasse estampado na sua mente, gravado no seu coração. Essas cláusulas são imutáveis. A graça de Deus é uma aliança eterna, não muda, não se torna obsoleta, não se envelhece, não se deteriora, não se corrompe. Então veja as cláusulas dessa maravilhosa e eterna aliança. Se você abrir o seu livro de Levíticos, em hebraico vai Kra e disse. Se você abrir o seu livro de Levítico, um dos livros de maiores tipologias e sombras e arquétipos para que se possa estudar, revelando Cristo, a centralidade de Cristo como Cordeiro de Deus. Se você abrir o seu livro de Levítico, vai estar lá 5 ofertas. Pegue o livro de Levítico, leia, ache Cristo, tire Cristo das sombras, ache em Cristo em cada uma delas. Então vamos lá, a primeira oferta pelo pecado significa a morte de Jesus. Não é o seu sofrimento, não é o seu vitupério, sua vergonha, não é a sua dor, mas é a morte de Cristo, oferta pelo pecado, Cordeiro. Substituto, primeira oferta pelo pecado. A segunda é oferta pela culpa. O juízo foi tirado de mim e posto em Jesus Cristo. Isso é a doutrina da imputação. Tudo que há nele é imputado em mim. Toda dádiva e graça que há nele é imputada em mim. E todo o mal que havia em mim foi imputado nele. Por isso um justo pagou por todos os pecadores. Então note, oferta pela culpa, o juízo foi tirado de mim e posto em Jesus. Ele pagou o preço da minha culpa, morreu em meu lugar. Terceiro, a oferta pacífica. O tratado de paz é estabelecido entre Deus e o homem, visto que seu filho pagou o preço. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, capítulo da Bíblia favorito do Peterson, Romanos capítulo 5. No versículo 1 diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Pela justificação, pela fé. Quarto, o holocausto. Através do sacrifício de Jesus, você e eu nos tornamos queridos e amados de Deus. Não há como mudar isso. Deus não está com ira sobre você, porque toda a ira foi colocada sobre seu filho, e agora ao olhar para você, ele vê você como amado de Deus. Esse é o holocausto, cheiro de suave incenso às narinas de Deus. Por último, a quinta oferta, preste atenção, 5 é o número da graça de Deus, a oferta de manjares. Por que existem essas ofertas no livro de Levítico? Porque ali está a aliança da graça de Deus. Todas as cláusulas dessa aliança eterna estão ali. E você pode analisar como Deus se configura a você, como Deus lida com você. Não é com medo, não é ceifando vida, não é colocando doença, não é pesando a mão, mas é amando. Oferta de manjares, a celebração da alegria, a celebração do encontro, a possibilidade eficaz de provar dele, me alimentar dele e cear com ele. Oferta de manjares, nada pode mudar isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você também vai achar o Yavel, o jubileu, o ano do jubileu. Leia sobre isso, pesquise sobre isso, para que esse vídeo não se torne muito longo. Eu vou falar muito pouco, nem estava com intenção de falar, mas Cristo morreu no ano do jubileu, e jubileu significa júbilo, alegria. E era estatuto perpétuo, você precisa viver a alegria, aonde neste ano todas as dívidas eram perdoadas e todos deveriam comer apenas
o que a terra produzisse. Ou seja, não existia trabalhos manuais, não existe processo das minhas obras, apenas graça, amazing grace, graça, apenas o que Ele provê para mim. Isto é graça, não é trabalhos das minhas mãos, mas é a mão de Cristo, é a obra de Cristo por mim. E Cristo morreu no jubileu, o ano da alegria. Como vai dizer no livro de Yeshayahu, de Isaías, sobre este ano. Querido, você precisa viver essa experiência do amor de Deus e não ficar só em teorias bonitas, ainda que as exposições sejam lindas, com versículos maravilhosos, mas você precisa viver esse amor, experienciar este amor em você mesmo, permitir que toda a culpa e medo seja tirado, como eu já disse, está lá na Epístola de João, o verdadeiro amor lança fora o medo. Não pode haver medo em você, o que deve haver é contrição. E é diferente do medo. Contrição é se sentir tão inadequado por um amor que não tem motivo. O motivo é Cristo. Humilhai-vos e chorai, porque não é por amor de vós que eu faço isso. O que a Bíblia está dizendo, e os pregadores se afastam desse texto, é que não existe nada em você para eu fazer isso. A essência, o âmago, o carnegão, o espinhal dorsal de tudo isso está no meu Filho, e é por Ele que eu faço isso. Quando eu olho para Ele, eu vejo você, e quando eu vejo você, eu vejo Ele. Ele é a essência de todo esse amor, porque nele habita corporalmente. Não podemos ficar só em palavras, só em versículos, só em teologias, somente nisso, mas experiencie esse amor em seu ser, sem medo de condenação. Como diz Romanos, no capítulo 8, versículo 1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O acréscimo diz, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas no original não tem isso. No original é apenas porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Me lembra daquele hino tão sublime que diz: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Que lindo, que mensagem, que pregação poderosa dessas cinco ofertas que eu mencionei aqui, todas elas, apenas uma, 4 delas, deveria haver o derramamento de sangue. Apenas a última que eu mencionei, oferta de manjares, não. É a celebração da alegria, do encontro, da minha ceia, de experimentá-lo, de vivenciá-lo no meu eu, no meu ser. Não há condenação, meu amigo. Não há condenação, querido. É isso que estão falando para você. É isto que está sendo pregado. Ou você tem vivido uma experiência em Deus e no Evangelho pelo medo do inferno, como João Batista dizia para aqueles que se chegavam por esse medo, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Experimente o amor e não o medo, porque não há medo. Para terminar, peço a Deus que esta cláusula fique estampada em sua mente, novamente, e gravada em seu coração, esta cláusula da nova aliança. Eu poderia mencionar inúmeras, queridos, mas digo essa. Jeremias 32:40 diz: farei com eles uma aliança eterna, de nunca me desviar de vos fazer o bem. Você consegue ver isso, querido? Talvez você esteja experimentando o que eu mencionei aqui, um evangelho de condenação. Paulo diz que não há outro. Isso é condenação, isso é deturpação, isso é corromper o verdadeiro evangelho. Não é isso.
Ele diz: eu nunca me desviarei de vos fazer o bem. Não pode haver dupla punição, queridos. Não pode, nem mesmo na nossa lei existe isso. Non bis idem, não duas vezes pela mesma culpa. Como diz a própria lei, existe um filme baseado nessa teoria. Eu também não tinha previsto de mencionar isso, mas quero mencionar agora para terminar essa exposição. O nome do filme, se eu não me engano, é Risco Total. Non bis idem, não duas vezes pela mesma culpa. Você não vai pagar, querido, porque Cristo pagou. Você entende isso? Nesse filme, é a história de uma mulher onde o seu marido simula sua própria morte e acusa a sua esposa para ficar com o seu filho e um seguro de vida. Se eu não me engano, o filme com Tommy Lee Jones. Então, na cadeia, essa mulher descobre que seu marido está vivo e tinha simulado tudo aquilo ali. Então ela tem contato com uma advogada que fala para ela sobre esta lei. Ninguém pode ser punido duas vezes pela mesma culpa. Ninguém. O que a advogada diz: você pode sair agora daqui e matar seu marido, que você não pode ser punida, porque você já está pagando por isso. Você consegue enxergar essa verdade? Você não pode ser punido, porque Cristo foi punido. Deus não vai puni-lo, Deus não vai pesar a mão, Deus não vai ceifar, porque seu filho foi punido. Ele verá o trabalho de suas mãos e se alegrará, pois agradou ao Pai moê-lo. Como o livro de Isaías descreve o sofrimento de Jesus, como se abrisse uma atmosfera, uma janela dimensional, e visse Jesus na cruz e descrevesse todo o seu vitupério. Ele foi punido com a pior punição da época, não para ser punido, para você ser punido, mas para que você recebesse toda a dádiva e amor incondicional, amor de graça, de pura graça, porque é favor imerecido de Deus. Não duas vezes pela mesma culpa. Que Deus te ilumine, que Deus te esclareça e você possa experimentar o amor de Jesus. Shalom.